que esse texto aqui, ele é bem claro, assim. Muitas vezes, mentiras entram na nossa mente para que nos tirem da palavra. Só que Jesus, quando ele foi tentado no deserto, a gente tem que aprender sobre isso. Com Satanás, Jesus rebate Satanás em todas as coisas, até que Satanás vai embora. Ou seja, Jesus, ele está em jejum, tudo mais. Só que Satanás, ele pega coisas da própria Bíblia e fala com Jesus. Você não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. O filho de Deus pode transformar pedras em pães. Por que não? Só que a questão é a seguinte. Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer e o que ele não tinha que fazer. O que seria prova e perco de tempo, para que ele ia fazer isso? Ou seja, ele tinha noção da identidade dele, que ele era. Mas ele tinha noção também do porquê que ele fazia aquilo. Ele não precisa provar para Satanás. Até porque Satanás não é ninguém. E não precisa provar nada para ele. Só que Satanás vai lançar mentiras. E a estratégia de Satanás é a mesma que foi com Jesus. Ele pegou coisas da Bíblia e deturpou. Falou, então, se lança daí de cima, que se você é o filho de Deus, Deus vai mandar anjos para te guardar. Isso é verdade? Sim. Inclusive, quando Pedro defende Jesus, Jesus fala com ele que se ele não quisesse se entregar à morte, estavam muitos anjos prontos, tinham milhares de anjos prontos simplesmente para defender Jesus, entendeu? Para ajudar Jesus ali. Só que Jesus, ele se entregou. Ou seja, quando a Bíblia fala que ele se entregou, é porque ele quis. Ele ora, né, pela vontade do Pai, mas ele quer. Ele ora e fala assim, seja feita a tua vontade. Como ele sabia que Deus queria nos livrar da morte, nos aproximar dele, era a única forma, porque antigamente, só dando esse contexto teológico, o povo só era perdoado pelos pecados porque eles faziam expiação, ou seja, eles sacrificavam cordeiros santos, entre aspas, porque não eram santos. O único santo é Cristo, por isso que Cristo tem que vir, porque os cordeiros, eles eram diários, porque não era santo. Os cordeiros só eram limpos, mas assim, inocentes. Uma oferta para Deus, assim, de perdão de pecados, um sacrifício de sangue. Só que não no nível humano, e sim no nível de um animal. Porque Deus não quer que a gente se mate, ele quer que a gente ofereça um sacrifício santo e agradável. E aí, no caso, eram animais. Deus quer, na verdade, nossa vida. Ele quer que a gente viva, e viva com vida em abundância. Viva aqui em vida e com Cristo, naturalmente e espiritualmente. Só que de forma sábia, igual a Jesus, sabendo quem nós somos, espiritualmente também, e sabendo o que fazer, tá? Sabendo o que fazer, porque às vezes a gente gasta o nosso tempo também com coisas fúteis. É sabendo o que fazer, é tendo em mente o tempo inteiro, tô aqui pra isso. Eu posso aproveitar? Posso ir no café? Posso passar tempo com a família? Posso. Mas eu sei o que eu vim fazer na Terra. Eu não vou deixar coisas superficiais tomarem o meu lugar, o meu coração, o meu tempo com Deus. Porque eu tenho uma missão aqui. Entendeu? Então, assim, Jesus, ele sabia claramente que ele tem uma missão. Satanás, ele pega a Bíblia e deturpa. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso hoje. Então, é por isso que nós, cristãos, precisamos ler a Bíblia e saber o que ela diz. Quando ouvirmos pregações que as pessoas estão deturpando a Bíblia, falando coisas que não há na Bíblia, nem usando a Bíblia, e falando coisas que muitas vezes são contrárias, porque quando a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente acha coisas, ou as pessoas ensinam coisas, só que na verdade quando a gente vai ler a Bíblia, é o contrário. Tomar cuidado pra gente não defender coisas contrárias à Bíblia, não acreditar em coisas contrárias à Bíblia, não falar coisas contrárias à Bíblia. Claro que a gente tem que melhorar sempre aos poucos, mas por isso que nós precisamos ler a palavra. Então Satanás, ele usa a Bíblia pra tentar Jesus. Só que Jesus, ele sabia que ele... Como que Jesus defende? Mas é Jesus. Não, Jesus, ele nos mostra. Ele pega a própria Bíblia e rebate com Satanás. Satanás pega a Bíblia e deturpa. Jesus já sabia. Ele pega a própria palavra e rebate. Ele pega a própria palavra e fala a verdade. E a verdade é o quê? Maior do que o mal. A verdade é maior do que a mentira. A verdade sempre vence. Então, vambora. Vambora saber dessa verdade aqui, ó. Não deixar mentira nos enganarem, não nos destruírem.